paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. No capítulo 19 de Samuel, vemos o agravamento da perseguição de Saul contra Davi e como a fidelidade de Deus e a proteção dos amigos são fundamentais em meio à injustiça. Logo no início, Saul deixa clara sua intenção de matar Davi. Ele fala disso até com seu filho Jonatas e com seus servos. Mas Jonatas, fiel à sua amizade com Davi e reconhecendo sua inocência, intercede por ele junto ao pai. Ele recorda a Saul as boas ações de Davi, especialmente quando salvou Israel ao derrotar Golias. Também, em outra batalha, Davi vence novamente os filisteus e o espírito maligno volta a atormentar Saul. Enquanto Davi toca a harpa para acalmar o rei, Saul tenta matá-lo lançando uma lança contra ele. Davi consegue escapar e foge para casa. Com isso, Saul envia 3 grupos de mensageiros para prender Davi, mas todos, ao chegarem, são tomados pelo Espírito de Deus e começam a profetizar. Por fim, o próprio Saul vai até lá e ele também começa a profetizar e fica completamente desnorteado, deitado por terra o dia inteiro. Esse episódio mostra que nenhum plano humano pode prevalecer contra a vontade de Deus. 1 Samuel, capítulo 19. Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os servos, ordenando-lhe que matasse Davi. Mas Jonatas, que tinha grande afeição por Davi, preveniu-o disso. Saul, meu pai, procura matar-te. Fica de sobreaviso amanhã cedo, esconda-te. Sairei em companhia de meu pai ao campo onde estiveres. Falarei a meu pai para ver o que ele diz e te avisarei depois. Jonatas falou bem de Davi ao seu pai e ajuntou: que o rei não faça mal algum ao seu servo Davi, pois que ele nunca te fez mal algum. Ao contrário, prestou-te grandes serviços. Arriscou a sua vida para matar o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a Israel. Foste testemunha disso e te alegraste. Porque queres pecar contra o sangue inocente matando Davi sem motivo? Saul ouviu a voz de Jonatas e fez esse juramento: pela vida do Senhor, Davi não morrerá. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isso. Levou em seguida Saul para que ele retomasse o seu lugar como dante. Tendo recomeçado a guerra, marchou Davi contra os filisteus, combatendo-os e infligindo-lhes uma grande derrota, e eles fugiram diante dele. O mau espírito do Senhor, porém, veio novamente sobre Saul. Estava ele sentado em sua casa com a lança na mão. Davi tocava a cítara. Saul então arremessou-lhe a lança, procurando cravá-lo na parede. Davi desviou-se e a lança foi cravar-se na parede. Davi esquivou-se e fugiu naquela mesma noite. Ora, mandou o rei emissários à casa de Davi, para ter-o no seguro e assassiná-lo pela manhã. Mas Micol, mulher de Davi, disse-lhe: se não fugires essa noite, amanhã serás um homem morto. Fê-lo, pois, descer pela janela, e ele fugiu são e salvo. Micol tomou a estátua de um ídolo e a pôs na cama. Colocou-lhe em redor da cabeça uma cobertura de pele de cabra e cobriu tudo com um manto. Quando chegaram os enviados de Saul para prender Davi, ela lhe disse: ele está doente. Saul mandou-os de novo com a ordem de vê-lo, dizendo: trazei-me com sua cama e eu o matarei. Tendo chegado os mensageiros, só encontraram na cama a estátua com uma cobertura de pele de cabra no lugar da cabeça. Saul disse a Micol: por que me enganastes assim, deixando escapar o meu inimigo? Micol respondeu: porque ele me disse: deixa-me partir, senão te mato. Davi fugiu, pois, e foi ocultar-se junto de Samuel em Ramá, e contou-lhe tudo o que Saul lhe fizera, e foram ambos morar em Naiote. Disseram a Saul: Davi está em Naiote, perto de Ramá. Saul mandou homens para prendê-lo, mas quando viram a comunidade dos profetas em delírio, tendo Samuel à sua frente, o Espírito de Deus veio sobre os enviados de Saul, que começaram também eles a profetizar. Contaram a Saul que enviou outros mensageiros, mas também estes se puseram a cantar como os primeiros. Saul mandou um terceiro grupo, os quais também profetizaram. Então ele foi pessoalmente a Ramá. Chegando à grande cisterna de soco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Estão em Naiote, respondeu-lhe, perto de Ramá.
Mas no caminho para Naiote, assaltou também o Espírito de Deus, e Saul foi tomado de transes por todo o caminho até chegar a Naiote. Despiu suas vestes, profetizando diante de Samuel, e ficou assim despido, prostrado por terra, durante todo o dia e toda a noite. Daí o ditado: está Saul também entre os profetas? O resumo do capítulo 20 é um retrato comovente da amizade verdadeira entre Davi e Jonatas, marcada pela lealdade, confiança e fé em Deus, mesmo em meio ao perigo. Antes da separação, Jonatas e Davi renovam uma aliança de fidelidade diante do Senhor, e Jonatas promete avisar Davi com um sinal secreto. Ele dispararia flechas no campo e, dependendo das palavras ditas ao servo que as apanharia, Davi saberia se deveria fugir ou se estava seguro. Durante o banquete, Saul percebe a ausência de Davi. No segundo dia, ao ouvir a explicação de Jonatas, fica furioso, insulta o próprio filho e até tenta matá-lo com uma lança. Então Jonatas se convence da má intenção do pai. 1 Samuel capítulo 20. Partiu Davi de Naiote, perto de Ramá, e veio ter com Jonatas. Disse-lhe: que fiz eu? Qual é o meu crime e que mal fiz ao teu pai, para que ele queira matar-me? Não, respondeu Jonatas, tu não morrerás. Meu pai não faz coisa alguma grande ou pequena sem me dizer. Por que me ocultaria isso? Não é possível. Mas Davi insistiu com juramento. Teu pai bem sabe que eu te sou simpático, e por isso deve ter pensado: Jonatas não saiba, para que eu não se entristeça demasiado. Por Deus e pela tua vida, há apenas um passo entre mim e a morte. Jonatas perguntou a Davi: que queres que eu faça por ti? Amanhã, disse Davi, é lua nova, e eu deveria jantar à mesa do rei. Deixa-me partir para me ocultar no campo até a tarde ao terceiro dia. Se teu pai notar minha ausência, pode dizer-lhe que te pedi licença para ir até Belém, minha cidade natal, onde toda a minha família oferece um sacrifício anual. Se ele disser que está bem, o teu servo nada terá a temer. Mas se ele ao contrário se irritar, fica sabendo que ele decretou a minha perda. Mostra-te amigo para com teu servo, pois que fizestes um pacto comigo em nome do Senhor. Se eu tenho alguma culpa, mata-me tu mesmo, porque fazes-me comparecer diante de teu pai. Jonatas disse-lhe: longe de ti tal coisa. Se eu souber que de fato meu pai resolveu perder-te, juro que te avisarei. Mas quem me informará? Perguntou Davi, se teu pai te responder duramente. Vamos ao campo, disse-lhe Jonatas, e foram ambos ao campo. Então Jonatas falou: por Javé, Deus de Israel, amanhã ou depois de amanhã sondarei meu pai. Se tudo for favorável a ti e eu não te avisar, então o Senhor me trate com todo o seu rigor. E se meu pai te quiser fazer mal, te avisarei da mesma forma, e te deixarei então partir e poderás estar tranquilo. Que o Senhor esteja contigo como esteve com meu pai. Mais tarde, se eu estiver ainda vivo, me conservarás tua amizade em nome do Senhor. Mas se eu morrer, não retires jamais sua benevolência de minha casa, nem mesmo quando o Senhor exterminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Foi assim que Jonatas fez aliança com a casa de Davi, e o Senhor vingou-se dos inimigos de Davi. Jonatas conjurou ainda uma vez a Davi, em nome da amizade que lhe consagrava, pois o amava de toda a sua alma. Amanhã, continuou Jonatas, é lua nova e notarão tua ausência. Descerás, pois, sem falta, depois de amanhã, ao lugar onde te escondeste, no dia do ajuste, e ficarás junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se visasse a um alvo. Depois mandarei meu servo buscar as flechas. Se eu lhe gritar: olha, estão atrás de ti, apanhas, então poderás vir, porque tudo te é favorável e não há mal algum a temer por Deus. Se, porém, eu disser ao rapaz: olha, as flechas estão diante de ti, um pouco mais longe, então foge, porque essa é a vontade de Deus. Quanto à palavra que nos demos um ao outro, o Senhor seja testemunha entre nós para sempre. Davi escondeu-se no campo. No dia da lua nova, o rei pôs-se à mesa para comer. Sentando-se como de costume numa cadeira junto à parede, Jonatas levantou-se para que Abner pudesse sentar-se ao lado de Saul, e o lugar de Davi ficou desocupado. Naquele dia, Saul não disse nada. Algo aconteceu-lhe, pensou ele. Provavelmente não esteja puro, deve ter contraído alguma impureza. No dia seguinte, segundo dia da lua, o lugar de Davi continuava vazio. Saul disse ao seu filho Jonatas:
Por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem nem hoje? Davi pediu-me com instâncias, respondeu Jonatas, para ir a Belém. Disse-me, deixe-me ir, rogo-te porque temos na cidade um sacrifício de família, a qual meu irmão me convidou. Se me queres dar um prazer, permite-me que vá rever meus irmãos. Por isso não veio ele à mesa do rei. Então Saul encolerizou-se contra Jonatas. Filho de prostituta, disse-lhe, não sei eu porventura que és amigo do filho de Jessé, o que é uma vergonha para ti e para tua mãe? Enquanto viver esse homem na terra, não estarás seguro, nem tu nem o teu trono. Vamos, vá buscá-lo e traze-mo, ele merece a morte. Jonatas respondeu ao seu pai, por que deverá ele morrer? Que fez ele? Saul brandiu sua lança para feri-lo e Jonatas viu que a morte de Davi era coisa decidida pelo seu pai. Furioso, deixou a mesa sem comer naquele segundo dia da lua. As injúrias que seu pai tinha proferido contra Davi tinham-no afligido profundamente. Na manhã seguinte, Jonatas saiu ao campo e foi ao lugar combinado com Davi, acompanhado de um jovem servo. Vai, disse ele, e traze-me as setas que vou atirar. Mas enquanto o rapaz corria, Jonatas atirou outra flecha mais para além dele. Quando chegou ao lugar da flecha, Jonatas gritou-lhe, não está a flecha mais para lá de ti? E ajuntou, vamos, apressa-te, não te demores. O servo apanhou a flecha e voltou ao seu senhor, e de nada suspeitou, porque só Jonatas e Davi conheciam o ajuste. Depois disso, entregou Jonatas suas armas ao rapaz, dizendo-lhe, vai, leva-as para a cidade. Logo que ele partiu, deixou Davi o seu esconderijo e curvou-se até a terra, prostrando-se 3 vezes. Beijaram-se mutuamente, chorando, e Davi estava ainda mais comovido que o seu amigo. Jonatas disse-lhe, vá em paz agora, que demos um ao outro nossa palavra com este juramento. O Senhor seja para sempre testemunha entre ti e mim, entre a tua posteridade e a minha. Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. Nesse trecho do capítulo 22, vemos os momentos dolorosos da prisão de Jesus e a fragilidade humana representada por Pedro. A narrativa começa com Jesus sendo preso e levado à casa do sumo sacerdote. Vamos à leitura. Continuação de Lucas 22, dos versículos 54 ao 71. Prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguiu de longe. Acenderam fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu sentado junto ao fogo, encarou de perto e disse, também este homem estava com ele, mas ele negou, mulher, não o conheço. Pouco depois viu o outro e disse-lhe, também tu és um deles. Pedro respondeu, não, eu não o sou. Passada quase 1 hora, afirmava um outro, certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse, meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Entretanto, os homens que guardavam Jesus escarneciam dele e davam-lhe bofetadas. Cobriu-lhe o rosto e diziam, adivinha quem te bateu? Injuriavam-no ainda de outros modos. Ao amanhecer, reuniram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, e mandaram trazer Jesus ao seu conselho. Perguntaram-lhe, dize-nos se és o Cristo, respondeu-lhe ele. Se eu vou disser, não me acreditareis, e se vos fizer qualquer pergunta, não me respondereis. Mas doravante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Então perguntaram todos, logo tu és o Filho de Deus? Respondeu, sim, eu sou. Eles então exclamaram, temos nós ainda necessidade de testemunho? Nós mesmo o ouvimos de sua boca. Hoje também veremos o trecho do capítulo 23 de São Lucas. Nesse trecho vemos o início da paixão de Jesus diante das autoridades civis. Depois de ser julgado pelo Conselho dos Anciãos, Jesus é levado a Pilatos, o governador romano. A acusação do Sinédrio é política. Eles afirmam que Jesus incitava o povo à rebelião, proibia pagar tributo a César e ainda se proclamava Cristo e Rei. Vamos à leitura. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, dos versículos 1 ao 12. Levantou-se a sessão e conduziram Jesus diante de Pilatos.
e puseram-se a acusá-lo. Temos encontrado este homem excitando o povo à revolta, proibindo pagar impostos ao imperador e dizendo-se Messias e rei. Pilatos perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Sim. Declarou Pilatos aos príncipes dos sacerdotes e ao povo: Eu não acho neste homem culpa alguma. Mas eles insistiam fortemente. Ele revoluciona o povo, ensinando por toda a Judéia, a começar da Galiléia até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, pois justamente naqueles dias se achava em Jerusalém. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas, e esperava presenciar algum milagre operado por ele. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Ali estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com violência. Herodes, com a sua guarda, tratou-o com desprezo, escarneceu dele, mandou revesti-lo de uma túnica branca e reenviou a Pilatos. Naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, pois antes eram inimigos um do outro. O resumo do salmo de hoje é um cântico de exaltação ao Senhor e à cidade santa de Jerusalém, que simboliza a presença de Deus no meio de seu povo. O salmista começa proclamando: Grande é o Senhor. Aqui a grandeza de Deus é celebrada não apenas em palavras, mas no reconhecimento de sua presença real e viva entre os homens, especialmente no Monte Sião, que representa a fidelidade divina. E o salmista vai concluir que Deus é nosso refúgio, fortaleza e proteção. Mesmo diante das ameaças do mundo, quem confia no Senhor habita num lugar seguro, não simplesmente uma cidade de pedra, mas a presença viva do próprio Deus. Salmo capítulo 47, dos versículos 2 ao 4. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade de nosso Deus. O seu monte santo, colina magnífica, é uma alegria para toda a terra. O lado norte do Monte Sião é a cidade do grande rei. Deus se mostrou em seus palácios um baluarte seguro. Nesse trecho de Provérbios, o autor sagrado reúne ensinamentos práticos sobre a convivência, a verdade e o domínio das emoções, com a sabedoria típica do livro dos Provérbios. O autor também ensina o caminho da reconciliação. Agir com bondade diante do mal é como amontoar brasas vivas sobre a cabeça do outro, um símbolo de consciência tocada e arrependimento provocado pelo bem. E termina com uma imagem do cotidiano. O vento do norte traz a chuva, e a língua que murmura causa o ressentimento. Ou seja, a murmuração e a fofoca são como nuvens que trazem tempestade aos relacionamentos. A paz começa na língua, que sabe calar, e no coração, que busca a justiça. Provérbios capítulo 25, dos versículos 18 ao 23. Clava, espada, flecha penetrante. Tal é o que usa de falso testemunho contra seu próximo. Dente arruinado, pé que resvala, tal é a confiança de um pérfido no dia da desventura. Tirar a capa num dia de frio, derramar vinagre numa ferida, isso faz aquele que canta canções a um coração atribulado. Tem o teu inimigo fome? Dá-lhe de comer. Tem sede? Dá-lhe de beber. Assim amontoarás brasas ardentes sobre sua cabeça, e o Senhor te recompensará. O vento norte traz chuva, e a língua detratora anuvia os semblantes. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.